Vamos aqui mais uma reflexão sobre, tratando aqui da atividade, né, da disciplina, Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos. E agora chegamos ao capítulo 2, o Evangelho segundo escreveu Marcos, do livro, mais uma vez mostrando o livro, esse livro interessante, né, do Michael. Vamos aqui. Então, destacando aqui algumas considerações iniciais, eu quero começar destacando aí esse pensamento. Na verdade, quando nós estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas gerais, e o livro de Revelações, o livro de Apocalipse, ou seja, os livros do Novo Testamento, principalmente os evangelhos, é o que Jesus fez e ensinou. A gente vai entender claramente isso. Então, os registros que tem no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho segundo João, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos que nós vamos refletir mais adiante. Então, é o que Jesus fez e ensinou. Jesus fez maravilhas, ensinou coisas maravilhosas, edificantes, inspiradoras para todo cristão, para todo ser humano no curso da história, nos anais da história. Então é por isso que eu afirmo, os evangelhos é o que Jesus fez e ensinou. E também, olha só o que aqui diz o texto. O texto é claro. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 22, diz, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os mestres em Israel, eram os copistas, eram aqueles instruídos na lei judaica e que tinha, vamos dizer assim, esse conhecimento judaico, essencialmente. Então, mas quando Jesus entrou no cenário da história, nós encontramos as maravilhas, a doutrina, ensinamento, porque os ensinavam como quem tem autoridade. Então, Jesus, o maior dos pedagogos, né? No curso da história, o próprio Flávio Augusto Cury, né, escreveu um best-seller chamado Análise da Inteligência de Jesus, 5 volumes, analisando o psique de Jesus. Olha, Augusto Cury, ele é um psiquiatra, né, tem propriedade para isso, e ficou realmente intrigado com a pedagogia de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Olha, um homem contemporâneo. Imagina naquele contexto, primeiro século da era cristã. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque não falava como os escribas, mas falava com autoridade, ensinava com autoridade. Então eu começo aqui as minhas considerações iniciais sobre o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2 aqui deste livro, refletindo sobre essa parte aqui. Vamos adiante. Olha só. Autor e colaborador, como eu já venho destacando, o Michael, né, que é o autor do livro, essencialmente, e ele tem seus colaboradores. E agora, no Evangelho segundo Marcos, o colaborador era esse Gleide, né, Gleide Benjamin, capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, do seu próprio autor. Então, é um catedrático aí, especialista, doutor na área do Novo Testamento. Então, são pessoas importantes que eu gostaria de trazer aqui no espaço. Vamos adiante. Então, questões notáveis do Evangelho segundo Marcos. O autor do capítulo, caso o Gleide aí, né, ele começa dizendo que a igreja primitiva, seguindo as dicas do profeta Ezequiel, capítulo 1 e o livro de Apocalipse, descreve o Evangelho de Marcos como um leão. Interessante isso aí, né? Como um leão. E o leão, nós sabemos a força, né,
de um leão e também a sua agilidade. Então, os leões são conhecidos por sua agilidade, por sua força. Então, olha só o que esse autor ele faz essa comparação do Evangelho segundo Marcos, comparando, né, o Evangelho, descrevendo o Evangelho de Marcos como um leão. O leão dentro do seu entendimento, né, da sua força, da sua agilidade. Interessante que quem caça não são os leões, quem caça são as leoas, né? Mas aí para bater presas grandes, gigantes, só com a força e agilidade, essencialmente, dos leões. Então ele comparou, fez aqui uma descrição do Evangelho segundo Marcos, né? Como descreveu o Evangelho como um leão. Coisa, né? Tremendo. Vamos adiante. Interessante, eu achei interessante essa parte aí. Sua narrativa, ela destacando aí a questão do leão, com sua agilidade, com sua força, é uma narrativa de ação. Então, o Evangelho segundo João é um evangelho de ação, é um evangelho de atitudes, né? De condutas. Ou seja, o Evangelho de Marcos, ele retrata a pessoa bendita e eterna de Jesus, mas através de seus atos do que suas palavras. Ou seja, o Jesus em ação, né? A ênfase ao tão esperado rei de Israel é outro ponto aqui, é outra questão notável que podemos evidenciar aqui em Marcos. Jesus entrou no cenário da história trazendo as suas maravilhas, a sua doutrina, e não falava como os escribas, mas falava com autoridade, falava com leveza, falava com sabedoria divina, o próprio Cristo Jesus. O rei de Israel não se limita ao pequeno pedaço, né, de terra, diz o autor, no cosmo, ou acrescento eu, ou diante dos caprichos humanos, grifo meu, né, mas ultrapassa os limites do cosmos, ou seja, do planeta. Na verdade, os judeus esperavam um rei messiânico que viesse, né, com força militar para guerrear, né, para realmente subjugar as outras nações, mas não. A mensagem do rei de Israel veio com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de ensino, uma mensagem transformadora, uma mensagem de conversão interna e não externa, essencialmente, né? Então a gente percebe que o rei de Israel não se limita ao pequeno pedaço de terra ou do cosmos, né? Mas veio com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de transformação, né? Então, o Evangelho segundo Marcos nos traz essa mensagem de ação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de arrependimento, né? Então, compreendemos isso e destacamos. Mateus foi escrito para os judeus, a comunidade judaica cristã, mas o Evangelho segundo Marcos foi muito direcionado para os gentios, todos os gentios de uma forma geral, em particular aqui direcionando aos romanos, né? Outra questão notável de Marcos, nós queremos destacar, o autor segue a mesma estrutura didática do Evangelho segundo Mateus e aqui também estruturando Marcos. Introdução, questões de pano de fundo, mensagem e a sua teologia, uma teologia messiânica essencialmente. O autor defende com fatos históricos que João Marcos é seu autor, mesmo não fazendo parte do colégio apostólico, mas evidencia isso de forma bem patente. João Marcos, natural de Jerusalém, podemos verificar isso. Vamos verificar aí no Evangelho, no volume de Lucas, aí, Atos dos Apóstolos, só para verificar aqui, no capítulo 12. Vamos só destacar aqui, capítulo 12. Vamos aqui, capítulo 12, versículo 12. Né? Só para fazer menção aqui. 12:12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, natural de Jerusalém, foi colaborador de Pedro e de Paulo, João Marcos, tá mostrando fatos históricos que a autoria realmente do Evangelho segundo Marcos é de João Marcos. O Evangelho dá ênfase de eventos escatológicos, ou seja, eventos messiânicos, eventos do final dos tempos,
escatológico nesse aspecto, né? Quanto à sua datação, os eruditos são de acordos, né? E o referido autor aponta o final dos idos de 50 e início de 60. Lembrando que essas datas, há muitas discussões, né? Mas são estimativas matemáticas de para mais ou para menos. Mas eruditos chegam a essa conclusão de 50 a início de 60. A ênfase do Evangelho segundo Marcos evidencia com preeminência as expectativas messiânicas judaicas e escatológicas. Questões notáveis de Evangelho segundo Marcos. O autor resiste com clareza. Os que seguem continuarão os passos de Cristo Jesus. Então, aqueles que entenderam a mensagem maravilhosa, porque Jesus ensinava com autoridade, não ensinava como os escribas ou como os fariseus, não, mas com autoridade, com maravilhas da parte do nosso Deus. Então, continuarão seguindo os seus passos. Jesus veio para libertar o seu povo dos pecados e trazer para uma nova vida. E aí, mais adiante, nas cartas paulinas, a gente vai observar, né, Paulo dizendo, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passaram, as coisas velhas, e eis que fizeram tudo novas, né, uma nova criatura, né, a nova criação. Então, uma ênfase de libertação do povo de Israel, através da mensagem transformadora de Cristo Jesus. O autor destaca também a questão dos Jesus históricos. Interessante que até o próprio, contemporaneamente falando, muitos historiadores refletem sobre a questão desse Jesus histórico. Mas é permitido que os evangelhos apresentem a figura histórica de Jesus em suas próprias palavras. Os evangelhos nós encontramos claramente esse Jesus histórico trazendo maravilhas, como assim diz, né? Marcos, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, esse é o Jesus históricos. Nas páginas veterotestamentárias, né, mostrando as suas maravilhas, os seus prodígios, a sua pedagogia extraordinária. Não existe, por exemplo, Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira. Paulo Freire não dá nem para amarrar as alparcas de Jesus. E todos os pedagogos do contexto atual. Mas a mensagem transformadora, impactante, inspiradora de Cristo Jesus, colocamos o mesmo como realmente o pedagogo dos pedagogos, Jesus de Nazaré. Então, a sua doutrina, o seu ensinamento, não falava assim como os escribas e fariseus, mas falava com autoridade e fazia prodígios com suas atitudes e com suas palavras. Então, nós encontramos nas páginas do Evangelho segundo Marcos, nos seus 16 capítulos, trazendo ensinamentos maravilhosos para a nossa inspiração, para a nossa edificação em Cristo Jesus. Então, nós encontramos claramente nesses 16 capítulos do Evangelho segundo Marcos esses ensinamentos maravilhosos. Observemos também a ênfase metodológica de Jesus com o uso das parábolas. O que vem a ser uma parábola? A parábola, na verdade, é uma história simples, sucinta, destinada a comunicar uma verdade espiritual, ou seja, princípios religiosos, uma lição moral. Então, esse é o significado das parábolas. Aparentemente, quem escutava as parábolas de Jesus naquele contexto não entendia o seu significado, os seus significados morais, os seus significados de princípios do cristianismo, mas posteriormente, eles que se aproximaram de Jesus, Jesus dava o significado das suas parábolas. Na verdade, isso era uma tática de Jesus, isso era uma metodologia de Jesus, era uma metodologia educacional e eficiente, concreta, e tinha sua eficácia, com certeza absoluta. Então, nós encontramos a ênfase aqui do Evangelho segundo Marcos, as parábolas de Jesus. Então, destaco isso nesse Evangelho. Portanto, meus queridos irmãos, do Seminário Batista, Seminário Teológico Batista Potiguar. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer sobre o Evangelho segundo Marcos. E até o nosso próximo encontro aqui, para trazermos mais nossos pontos de vista de acordo com o livro, do que nós entendemos sobre
os evangelhos Mateus, Marcos e o próximo vai ser Lucas. Até mais.